E agora é minha vez. Se nós estamos falando de projeto, não tem jeito. Nós estamos aqui, somos rotarianos, falando de projetos, não tem jeito de fugir dessa tela que ela é maior, que tem lá no site, né, do My Rotary, na parte de subsídios. Isso, que continuamos falando de projetos. E aí, nós temos assim umas perguntas, mas não são perguntas, mas dúvidas muitas vezes, né? E o subsídio distrital? Quem que pode distribuir esses fundos? Na realidade, o subsídio distrital é um subsídio, é um. E, a critério do governador daquele ano rotário, ele distribui via regulamento, para que todos, né, tenham conhecimento de como será a distribuição, pelos clubes. Então, o subsídio distrital é um projeto, é um subsídio para o distrito, e ele distribui N clubes, e cada clube com o seu projeto menor. O subsídio distrital, ele tem uma característica que ele inicia e termina dentro do próprio ano rotário. Ele não passa de um ano para o outro. Ele tem que terminar até 31 de maio dentro do ano rotário. E para dar tempo de fazer a prestação de contas. E nessa prestação de contas, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, dar tempo de resolver dentro do ano rotário para que o próximo governador não tenha problemas com o seu FEDUC. Ok? Então, esse subsídio distrital, do qual eu sou muito a favor. Subsídio global. O subsídio global, ele pode ser feito por clubes e também por distrito. Também pode, né? Eles financiam atividades internacionais maiores, projetos maiores. Ele precisa ser sustentável, precisa ter resultado mensurável, ele precisa, exigido, estar dentro de uma área de enfoque. Esse é o subsídio global. E aí vem o de grande escala. O de grande escala. Esse é um projeto de 2 milhões de dólares, um por ano. E aí uma área, ele prioriza uma área geográfica maior. Ele tem N etapas, diversas etapas. O projeto, ele precisa demonstrar que ele tem, como é que eu vou te dizer? Ele é um projeto que tenha já um resultado satisfatório, comprovado. Então, um projeto de grande escala, ele é bem diferente, bem mais complexo que um projeto de subsídio global. Ele é bem mais complexo. Tem, inclusive, período, prazo para iniciar. E ele pode demorar um longo prazo. Ok? E subsídio para assistência em caso de desastre? Desculpa. O de grande escala pode ser solicitado por um clube ou distrito. Já em caso de desastre, só pelo distrito. E como o próprio nome está dizendo, e tomara Deus que muito poucos sejam feitos, porque é em caso de desastre. E pode fazer mais de um? Pode. Você pode pedir um subsídio em caso de desastre no seu distrito, e assim que você prestar contas, você pode pedir outro. Eu posso fazer, e eu fiz essa pergunta, eu posso fazer um subsídio para auxiliar um outro distrito que está tendo um problema de desastre, como nós tivemos no nosso Rio Grande do Sul, um distrito que não seja da área geográfica do Rio Grande do Sul. Ele pode fazer? Até agora, não. A Fundação Rotária não autorizou. Então, e para que todos esses subsídios ocorram, é necessário que tanto os clubes e o distrito estejam qualificados. O distrito normalmente é qualificado no ano anterior, no finalzinho do ano anterior. É um processo específico. E os clubes? Quando é que os clubes se qualificam? Para o nosso distrito, a gente exige também para o subsídio distrital, mas pela Fundação Rotária é exigido para o global. Os clubes se qualificam por intermédio do seminário de gerenciamento de subsídio. É nesse seminário, os clubes que lá participam, normalmente o presidente mais um representante do clube, tanto pode ser o presidente da comissão de Fundação Rotária do clube, ou de serviços humanitários, não importa, presidente e mais um. Estando presente ao seminário, e esse seminário, se for presencial, ótimo, se ele for virtual, que faça os cursos que, pelo regulamento, for colocado, os cursos lá no My Rotary. Aí ele se qualifica. E quais são os primeiros passos para um bom projeto? Aí eles vão dizer assim, puxa, mas já falou-se tanto sobre isso, como iniciar o projeto e tudo. Gente, importantíssimo que a necessidade da comunidade, ou as necessidades da comunidade,
né, sejam identificadas pelo clube. Precisa. Se não for assim, já falamos isso. O projeto vai ser do clube, não da comunidade. E com certeza não terá sucesso, porque ele está fadado a não ter sustentabilidade. E uma outra pergunta que nos foi feita num outro seminário: por que as avaliações da comunidade são importantes? E por que eu tenho que ter um parceiro? Mais adiante eu vou falar sobre parceiro internacional. Então, gente, normalmente, se nós não atentarmos para esses dois itens, né, necessidade da comunidade e as avaliações da comunidade, nós não vamos entender aquela comunidade que normalmente a gente não está morando nela. Então, a gente não vai entender se nós não a ouvirmos. Nós temos que verificar o cotidiano daquela comunidade. É ali que a gente vai descobrir o que ela precisa. E vai ser N necessidades. Mas ela é que precisa nos dizer, dentre aquelas N necessidades, qual é a mais importante para ela? Quais são os maiores problemas que ela enfrenta? Qual é o histórico desses problemas? Às vezes, alguém que chegou ali muito recente na comunidade já imagina que aquele é o maior problema da comunidade, e na verdade não é. A maior parte não pensa daquela forma. Por isso é que, antes de fazer uma avaliação, nós precisamos estar fora da comunidade e pensar fora da comunidade, para a gente não ficar contaminado, né? E temos que escolher os participantes criteriosamente, aqueles participantes que vão nos ajudar a descobrir dentro da comunidade quais são as suas maiores dificuldades. Nós temos que. Importante demais, gente, é gerenciar a expectativa, porque nós, rotarianos, a gente olha para uma necessidade e olha para uma comunidade e a gente quer tentar resolver. E talvez a gente mostre, ou pelo menos demonstre, que nós vamos resolver. Nós não podemos colocar para a comunidade, quando estiver fazendo a avaliação e sabendo das suas necessidades, nós não podemos dizer assim, gente, vou fazer aqui, eu estou com um grupo focal, né? Que normalmente a gente precisa ter N grupos, vou falar um pouquinho sobre isso, e dizer assim, qual é a maior necessidade que você imagina aqui? Ah, eu preciso disso. Eu não. A comunidade precisa disso. Aí eu, Rotariana, eu representando meu clube, pode deixar, vamos resolver. Por favor, gente, não faça isso. Gerencie a sua expectativa. Porque se você fizer isso, você vai criar uma falsa expectativa, inclusive de tempo, que você vai resolver uma coisa que não depende só de você. Você vai tentar. Você pode dizer sim, que está fazendo aquela variação, colhendo as necessidades daquela comunidade, para fazer um projeto e levar a quem de direito para, se tudo estiver certo, tentar resolver. Tentar. A palavra correta é tentar, até que seja aprovado. Nós somos muito, às vezes, né, ansiosos por tentar resolver alguma coisa e possamos passar essa falsa expectativa que depende somente de nós e não depende somente de nós. E a gente é importante que a gente não fale apenas como pessoa na comunidade. Também não é sair com uma prancheta debaixo do braço. Nós não somos IBGE. Não vamos sair com uma prancheta debaixo do braço perguntando sobre as necessidades daquela comunidade, porque normalmente vai dizer a sua necessidade pessoal e não da comunidade. Então é importante que se consiga um local, por exemplo, dentro de uma NRDC, ali você consegue levar grupos ou dentro de associações e aí descobrir. E você vai perguntando. E tem um formulário que te ajuda a trabalhar essas perguntas. Como é que você deverá fazer esse tipo de consulta? O próprio Rotary já nos dá o caminho, nos dá as ferramentas. Eu posso dizer assim, será que é só com entrevista? Pode ser. Será que é por dados estatísticos, dependendo do que nós pretendemos fazer aquele projeto? Pode ser. Será que é conversando com o próprio beneficiário que está ali representando uma comunidade? Pode ser. Pode ser por tudo isso? Deve. Na minha opinião, deve. Você não vai ficar preso a um só tipo de consulta, a um só tipo de resposta. Você precisa ter uma visão mais global, né? E o tão importante é
fazer essa avaliação da comunidade. A gente falou 10.000 vezes sobre isso. Glória comentou sobre a carta, né? Todo dia primeiro do mês, o nosso governador, ele já inicia o mês com as palavras dele, e Glória veio comentando da necessidade, de N necessidades que tem no mundo, e no nosso país não é diferente, no nosso distrito não será diferente. Então, por isso é que nós temos que olhar e não achar, nós não achamos nada, nós temos que ouvir, sempre ouvir. Se você não ouvir, você já vai com um projeto pré-concebido na sua cabeça. Ah, eu acho que eles precisam disso, vou trabalhar nisso. E a comunidade não é, precisa disso, mas precisa de uma outra coisa mais importante. Então, ela não vai se sentir dona do projeto. O projeto não vai ter o pertencimento daquela comunidade. Ela não vai brigar por aquele projeto. Porque ela precisava de outra coisa, você levou gratuitamente uma das coisas que ela precisava, mas não era a mais importante. Então, ouça a sua comunidade, esteja perto da sua comunidade, ouvindo. E você vai pensando, e vai pensando. Eu gosto muito de estar nas comunidades, eu gosto muito de estar nos clubes, eu gosto muito de ouvir o que a comunidade tem a dizer. Mesmo que, infelizmente, até que eu gostaria, né? Infelizmente, não possa fazer N projetos para identificar as necessidades. Recursos. Vocês estão vendo aqui, ó, palavra recursos? Essa palavra aqui é mágica. Se você clicar nessa palavra, você vai ter todos os documentos, as informações necessárias para você, até antes de pensar em fazer um projeto, conhecer. É aquilo que foi dito pelo Geraldo: estudar. Não adianta eu só conhecer que eu fui no seminário, já aprendi tudo, já vou fazer um projeto. Não, gente, por favor, gerencie a sua expectativa. Vá na palavrinha recursos. Ali você encontra manuais, você encontra informações, dicas, você encontra o formulário que eu, quando fiz o projeto Subsídio Global para o Lábio Leporino, quando eu digo eu, ou meu clube, eu puxei o formulário de lá, fiquei como rascunho daquele formulário, e ali a gente escrevia, e conversava com o hospital, e conversava com os médicos. E íamos o quê? Obtendo informações. Só depois dele completinho, na época não existia a nossa comissão cadre do distrito, eu compartilhei muito com a comissão de gerenciamento, de subsídios, a subcomissão de subsídios, que à época era presidida pelo nosso companheiro Oscar. E eu disse assim, ó, dá uma olhada, vê o que precisa. E aí ele foi verificando, que é isso que hoje com a comissão cadre, a gente tenta o quê? Minimizar esse trabalho que a subcomissão de gerenciamento subcomissão de subsídio tem. A gente minimiza. Ah, quer dizer que eu não preciso conversar com ela? Claro que sim. Mas vamos minimizar o trabalho dela, que ela tem um outro trabalho muito específico. Como já foi dito N vezes nesse seminário, e eu vou falar pela enésima vez, o projeto ele precisará ser elegível. Se ele não estiver numa área de enfoque, não vai passar. Ele precisa estar numa área de enfoque. Isso se for com subsídio, o projeto de subsídio global. E também o projeto da BTRF também precisa estar dentro de um subsídio global. Aquele de responsabilidade social corporativa, que é feito de uma forma diferente, fora do site da Fundação Rotária, porque ele é feito por e-mail. Mas ele precisa estar dentro de uma área de enfoque. Ele precisa ser mensurável. Ele precisa ser medido. O antes e o depois. O antes, durante e o depois. Ele tem que ser medido. A gente tem dentro do projeto, quando se escreve, você diz como é que você vai medir. Então, e ele é cobrado, né? E ele precisa ter sustentabilidade, se sustentar após a entrega, como foi falado pelo Geraldo. Um projeto que não tem sustentabilidade pode até ter no papel, está escrito, tudo acertado, assinado, mas não aconteceu de fato. Por um tempo depois, aconteceu um problema, né? Muito bem. E um passo que é muito importante para um bom projeto: planejamento financeiro. Ele precisa ter um planejamento financeiro para poder sustentar esse projeto. E um bom planejamento financeiro, você dentro do clube
você não pode ser a comissão de uma pessoa só. Ele deve ter na comissão, dentro do clube, mais de uma pessoa, para que se algo aconteça com aquela que é a coordenadora do projeto, dentro do clube, se ausentar por qualquer motivo, está doente, precisa sair, por algum motivo, tem que ter continuidade ao projeto. O projeto não morre, o projeto não é de uma pessoa só, é do clube enquanto está sendo feito, depois da comunidade, mas sob os olhares atentos do clube. Então, precisa ter um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro, você tem no formulário, que é o modelo de pedido de subsídio global, lá no item 8 desse formulário. E também no item 8 fala sobre orçamento. E no item 9, ele fala sobre financiamento. São dois itens, assim, muito importantes para o projeto, né? Quanto esse projeto vai custar, que vai ser a despesa do projeto, e quem irá contribuir com ele? Quem irá fazer a receita desse projeto? Depois que nós conseguirmos responder essas duas perguntas, nós temos uma coisa importante que vem o gerenciamento desse, que está, para mim, está dentro do planejamento financeiro, vem a dar continuidade, né? Que é a guarda de todos os documentos desse projeto. Por isso que a formação de uma comissão no clube, tendo conhecimento do projeto, fica mais fácil para fazer a prestação de contas nos momentos determinados, né? Precisa, é muito importante, né? A gente deve envolver, pelo menos no meu clube, a gente sempre envolve o tesoureiro do clube. Por quê? Porque para cada projeto de subsídio global, você tem que abrir uma conta bancária específica, e é nessa conta bancária que lá você vai receber os valores, o valor, ou os valores, que no caso do nosso projeto recebemos duas vezes, porque houve uma complementação, houve uma sobra, autorizou e já estava lá aprovado. Então, quer dizer, você vai gerenciar nessa conta bancária toda a receita daquele projeto e todas as despesas que sairão desse projeto. E isso vai ter que ser colocado na prestação de contas. Então, esse planejamento financeiro, esse gerenciamento financeiro, tudo isso faz parte que eu chamo do planejamento. Não esquecendo, obviamente, do que eu disse antes, a guarda da documentação. Vocês sabem que a Fundação Rotária, dentro dos 5 anos seguintes, ela tem esse direito, ela pode pedir a um consultor que vai olhar o projeto, que vai olhar o projeto. Como é que está aquele projeto que tem 4 anos que nós, Fundação Rotária, financiamos? Como é que está aquele projeto? Onde é que estão as coisas daquele projeto? Estão fazendo de acordo com o que foi planejado? Ou será que está diferenciado? Né? E não podemos esquecer, projetos de fundação, projetos de subsídio global com a Fundação Otária, é um mínimo de US$ 30.000. E um máximo para que tenha a contrapartida da fundação, US$ 400.000. Ah, quer dizer que eu não posso fazer um projeto de US$ 1 milhão? Pode. Mas até 400.000 você vai ter. De 30 mil a 400 mil, você vai ter uma contrapartida da Fundação Rotária de 80%. Olha a importância do FEDUC. Sem FEDUC, se você não colocar FEDUC no projeto, você não tem essa contrapartida. Porque você pode colocar no projeto dinheiro do seu clube, de outros clubes, vamos dizer, doação direta para um projeto em dinheiro. Nesses casos, não tem contrapartida da Fundação Rotária. Por isso é tão importante as nossas doações e um FEDUC forte. Mais projetos, com certeza, serão feitos, né? Ah, tem uma coisa que eu adoro, que eu já vamos falar dos parceiros, mas tem uma coisa que eu adoro no planejamento financeiro. É uma calculadora mágica. É a calculadora lá que tem, naqueles recursos que eu mostrei, tem a calculadora do Rotary. Ali você brinca com aquela calculadora. Você brinca. Você coloca o valor que já foi prometido, não recebido, mas prometido pelo distrito, de FEDUC, ou do seu clube, do parceiro internacional, que obrigatoriamente precisará ter no projeto de subsídio global, né, para que nós tenhamos, com esse parceiro, nós teremos que o nosso projeto e os deles sejam compartilhados mundialmente, por isso dos parceiros. Vamos falar adiante. Então, gente, essa calculadora ela é mágica.
nos auxilia muito. A gente precisa fazer continha assim, separadinho, não. Ela calcula para a gente, tá? Então, utilizem a calculadora. Outra coisa importante, dentro do planejamento financeiro, vocês têm que ter um plano B. O dólar rotário, quando você faz o projeto, é com base no dólar rotário daquele mês. Quando você recebe o valor do projeto de Fundação Rotária, virá com o dólar do mês em que ela está sendo encaminhada para você o valor, acreditado, né? E quando você vai comprar os equipamentos, se ele for em dólar, pode haver uma diferença. Se o dólar sobe muito, você recebe muito, e se você orçou com o dólar menor, e se continuar aquele valor, tudo bem. Mas se o valor que você terá que pagar será maior, você tem que ter um plano B para que aquele projeto tenha um valor a mais. Então, é importante quando você ir lá dentro do projeto, você pode, até acho que 10%, você pode colocar exatamente por causa dessa flutuação do dólar. Utilize isso. É o seu plano B. Parceiros. Agora pode ser parceiro. Pode pensar. Como eu disse, né? A gente precisa de um parceiro internacional. É regra para subsídio global. Tem que ter. Para os outros subsídios não precisa, não. Mas global precisa. E por que existe o parceiro internacional, além de te ajudar, e muito, com o FEDUC que eles porventura tenham, ou até mesmo com o dinheiro do clube internacional? Gente, é para ver um fortalecimento dessas parcerias. Esse fortalecimento é que vai ajudar essas parcerias elas a crescerem. Hoje eles te ajudam, amanhã você ajuda quem precisa no exterior, e com isso, quem será o beneficiado? É a comunidade. Então, se nós fizermos apenas aqui o nosso quadradinho, o subsídio apenas do nosso distrito, por exemplo, que não pode, um subsídio global do nosso distrito, sem compartilhar esse projeto, sem ter dinheiro de outro distrito, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E aqui nós temos alguém do meu lado, que é o marido, quem está sempre do meu lado, e aí ele falou assim, e também tem, né, Vera, a equiparação dos 80%. Claro, claro. Todo FEDUC, quer seja do nosso distrito, quer seja de qualquer distrito que nos auxilie, que é o parceiro, teremos mais 80% sobre esse valor. Olha a importância que nós temos sobre isso. E podemos passar para a próxima tela, Oscar, por gentileza. E aí está o nosso ciclo da comissão. É um ciclo. O clube está pensando no projeto, já tem uma proposta, já tem uma ideia, já tem um pré-projeto, já tem um projeto esquematizado. Envia, envia para a Cadre aqui, nossa distrital. Vamos conversar a respeito. Às vezes, a ideia é maravilhosa, como eu recebi há algum tempo agora, uma ideia maravilhosa, mas não era viável. Tá? Então, a gente recebe, avalia, se porventura houver necessidade, a gente solicita uma complementação, um complemento desse projeto, tira nossas dúvidas, porque a gente também tem dúvidas, a gente lê às vezes e não entende, então precisa de uma complementação, né, de informação, e aí a comissão devolve a proposta ao clube. E o que faz o clube? O clube conversa com a nossa comissão de fundação rotária, com o presidente da comissão de fundação rotária, ou de subsídios, e também com o nosso governador. Para quê? Primeiro, mostrando o projeto, como ele é, a importância desse projeto, mandando para ele o projeto, diz, já passou pela CADRE. E pergunta, meu governador, e agora? O meu projeto é de US$ 1 milhão. Quanto você, do seu FEDUC, que é enorme, quanto você vai poder quanto você vai poder contribuir com o nosso projeto? Mostrando aos nossos parceiros que o nosso distrito está confiando nesse projeto. Ok? Então, conversa com Fundação Rotária e governador. Depois é a busca do parceiro internacional. Por quê? Vem nesse inteirinho a busca. Porque lá no site da Fundação Rotária, quando você vai solicitar o subsídio, que você vai preencher o formulário, se você não tiver ainda um parceiro internacional,
que acontece? Trava. Você não vai adiante. Nem que seja US$ 500, mas você tem que ter, inicialmente, tem que ter um parceiro internacional. E aí destrava, e aí você continua, ok? E pode passar, Oscar, por favor. Pode passar a tela. Gente, eu sempre, em todos os seminários, em todas as conversas que eu tenho com clubes, sempre, eu coloco essa primeira frase que nós temos, né? Quanto mais projetos fazemos, mais perto das comunidades estaremos. Pense nisso. Mas eu acrescentei mais uma, viu, meu coordenador Luiz? Faça projetos para a sua comunidade. Talvez eu acrescentasse agora mais um. Não é difícil? Tente. Talvez eu acrescentasse mais isso agora. Muito obrigada.